pensando hoje, Pablo, no tema, os códigos da vida real. Porque vida real, ela me dá... Ela me traz alguns... Desperta em mim alguns sentidos. E o que todo mundo quer? Todo mundo quer ter uma vida real. Mas a gente não quer subir a escada para chegar até aqui. E não tem como a gente viver essa vida real sem antes viver essas etapas e esses processos. Como assim, Carol? Para chegar nessa vida real, eu tenho que viver, eu tenho que ter verdade, eu tenho que ter realidade, e eu tenho que ser pertencente à realeza. O que acontece, amor? Muita gente quer ser pertencente à realeza sem antes subir os níveis. Por exemplo, ver aquele casamento perfeito. Falei aqui das redes sociais, mas ver aquele casamento perfeito. Ver você, meu lindo, andando no seu jato, para cima e para baixo, seu helicóptero. Nossa, né? Ver sua família linda, maravilhosa. Você está com algum plano falando que é meu? Fiquei assustado aqui agora. Falei, será que ela já ficou com um e me deu outro? O que foi? É porque eu não mostro muito isso, né? Ah, é nosso. É, eu sei. E aí a pessoa, ela vê isso, ela quer ser pertencente à realeza, mas ela não quer viver a realidade, a verdade e a realidade. Eu vou explicar melhor. Filho. Quem aqui tem filho? Quem tem filho pequeno? Quem ainda mora junto? Vocês têm vontade de ter aqueles meninos educadinhos, bonitinho, bem comportado, respira que senta, fundo. conversa? Não, esquece que vocês ouviram a palestra do Pablo, falando para não querer essas coisas. Eu sou mãe, gente. Eu quero ter filhos educados, gentis, homens nobres, respeitosos. Alguém ou eu sou ET aqui? Então tá bom. O que é ter essa criança respeitosa, educada, prestativa, gentil? É pertencer a essa realeza, porque é de algo pertencente a uma realeza, aquilo que é do rei, aquilo que pertence a um reinado. Mas eu só vou conseguir isso se eu enxergar com verdade a realidade do meu filho. Meu filho é o Croix. Olha esse menino aqui brigando com a professora. Olha esse menino aqui me respondendo. Olha esse menino aqui batendo no irmão. Mas a gente quer enxergar isso? Muitas vezes não. O pai vira as costas, porque é trabalhoso, é difícil. Você tem que fazer a força para subir. Então, quando você enxerga com verdade, o meu estado atual, de forma genuína, porque é o verdadeiro que é genuíno, não, esse é o meu estado atual. Esse é o estado atual do meu relacionamento. Não adianta eu ficar vendo o casamento de quem quer que seja nas redes sociais e achar que o casamento deles é perfeito. Não adianta ficar vendo o casamento do Pablo e da Carol hoje, com 14 anos, amor? 14 anos de casados. Fazer 15. Que assim, né? A gente tem problema, óbvio. Mas o que a gente é hoje, perto do que a gente era, pelo amor de Deus, nossa vida é um sonho, né, Pablo? Por quê? Porque em um determinado momento, a gente decidiu enxergar a verdade. Quando eu fui casar, minha mãe falou assim, naquele momento, né, a noiva arrumando casamento, feliz da vida, você lembra? Feliz demais, está apaixonada, amando demais. Nossa, mas vai ser a melhor coisa do mundo. Um dia minha mãe chegou e falou para mim assim, filha, casamento não é um mar de rosas. Eu falei, minha mãe está falando isso daí porque ela passou dificuldade no casamento dela e sofreu demais no casamento e ela está fazendo isso para me poupar. Só que na verdade não, ela estava me dando um conselho de verdade. Então, nos casamos, à medida que foi passando os dias, eu falei, epa, que esse negócio não é tão lindo assim como eu imaginava. E eu fui enxergando a verdade. Ela queria e ir embora ele também. direto. Queria mesmo. Queria, gente. Mas foi só no primeiro ano.
Ai, eu fiz bagunça aqui. E aí, depois Aqui, eu ó, arrumo. volta aqui, ó. Essa é mais experiente nisso aí. Oi. Isso. Então, quando a gente para e enxerga o nosso estado atual, você está enxergando a sua verdade. Vou dar um exemplo, outro exemplo, falando ainda de relacionamento. Quantas pessoas estão noivas ou começam a namorar? O que fazem? Escondem os seus defeitos. Não é verdade? Escondem os seus defeitos. Por quê? É tão difícil achar alguém que gosta de você, né? Que se eu mostrar os defeitos, ele não vai me querer. Ela não vai me querer. Aí depois, né, a mulher está sempre impecável, linda, maravilhosa. Aí depois que casa, a hora que acorda do lado da mulher, leva um susto. O que aconteceu com aquela mulher que eu casei com ela? Onde que ficou? Que ela nunca está arrumada. E o vice-versa também, porque o homem, ele sente a empolgação da conquista até ter a comprovação, documento escriturado, né? Lá, ó, casou. Depois que não, já casou, aí acaba a graça da conquista, de querer conquistar a mulher, de renovar diariamente o relacionamento. É por isso que você tem que lembrar que paixão dura 24 meses. A minha esposa, ela não ouve eu falar assim para ela, estou apaixonado. Porque isso é a anti-verdade. Ah, você tem coragem de falar na frente dela, você nem está preocupado em morrer? É a verdade. Se você falar, não, eu quero uma pessoa apaixonada a vida inteira, e você for movido de paixão, você vai ter que trocar de parceiro de 2 em 2 anos. Isso é químico. Não existe isso. Agora, amor é eterno. Se for regado, você fizer isso todo dia. Se você pegar seu cônjuge, abraçar seu cônjuge, coração com coração, todo dia, é um treino. Você sabia que para amar precisa ser treinado? Aí você fala, não, o amor não precisa disso. Precisa, é treinar quem é ele em você. Então, nosso casamento está ruim. Por quê? Eu não sinto mais aquela paixão. Não, você só faltou a aula de química. Quando a Carol fala que o degrau número 1 é entender a verdade, o contrário da verdade é mentira. Exato. Carol viu uma das cenas mais horríveis que uma mulher pode presenciar hoje. Ela entrou no meu escritório, eu estava falando com uma pessoa, e eu falei algo, ela regalou o olho e ficou chocada. E aí ela veio me recomendar, eu acho que você não tinha que estar fazendo isso. Aí eu falei, mas é a verdade? O problema da verdade é esse? Vocês querem saber o que é? Acho que não, amor, continua. É coisa que só homem tem coragem de fazer, menino nunca vai ter coragem de fazer. Porque encarar a verdade é dolorido demais. Nossa, foi difícil para mim. A Carol ouvindo passou mal. A minha mãe está assistindo agora, um beijo para a senhora, minha beijo, parente sogra. preferida. Fica com raiva de mim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver, eu estou testando o modelo para ver se resgata a humanidade, mãe. E eu estou falando para minha mãe, falei para ela, mãe, sabe que mãe é um apelido, a senhora é a parente mais poderosa que eu tenho. A minha mãe, como que é? E a Carol, como é que é? Você está falando isso para ela? Vai edificar ela em alguma coisa? Vai. Aí eu falei isso para ela e beleza. A Carol, indignada, eu falei, eu tenho que falar. E aí, depois eu ligo para ela à tarde e falei assim, ô parente. Aí ela falou, eu já superei. Eu falei, eu te liguei para te falar que eu te amo muito. Que você é a minha parente mais importante de todas. Porque o Lorenzo vai ser meu parente ainda, mas hoje ele está na condição de filhinho. A Carol não vai ser minha parente nunca. Se um dia ela quiser ir embora, nem esse cargo ela vai pegar. Ela é minha esposa, ela é minha família. As crianças vão embora. Por mais que eu ame aqueles figurinhas, aquela Isabelinha, o Miguelzinho, a verdade ela tem que ser treinada. Fala todo mundo assim, a verdade precisa ser treinada. Eu não quero abalar seu conceito de carência ou o jeito que você construiu sua família. Eu estou te falando do jeito que é de verdade. Quando você sai de dentro de uma casa e cresceu e virou homem, ganhou esse status, ou virou mulher de verdade, não falo de sexualidade, mas de status mesmo, de amadurecimento, a pessoa mais importante do seu grau de parentesco é sua mãe e seu pai. Mas são só seus parentes. E tem gente com 50 anos que não dá conta de engolir isso, nem com farinha. Nós vamos continuar batendo na tecla da verdade. Quando você entender de química, você vai descobrir a verdade. Quando você entender de grau de parentesco, você vai descobrir a verdade. Quando você descobrir que riqueza
está dentro de você e não do lado de fora, você também vai descobrir a verdade. E o dia que você descobrir a verdade pelo que ela é, ela vai te libertar.